E aí, qual foi a sua resposta? É brincadeira legal, não é isso? Aí a questão de prova está brincando com tipologia textual. Cuidado, ela não brincou com os gêneros, e sim com a tipologia. Nesse caso, ao analisar esse texto aí, ó, a emergência do cyberespaço. E aí, qual foi a sua resposta? Bem, cuidado que a banca brincou com a tipologia textuais. As tipologias são 5 e você precisa dominar os 5 tipos de textos. Eu tenho um texto narrativo. Já ouviu falar? Na narração, tem questão ali, né? Personagem, né? Com quem vive a história, tem um enredo, os fatos são reais ou imaginários, o espaço, onde aconteceu, quando aconteceu, quem está envolvido, não é assim? O que predomina em um texto narrativo, o que predomina são os verbos empregados no pretérito. Mas não é só isso, tem um personagem, tem um enredo, tem um espaço, onde, quando, sim? Então, muito cuidado com os textos narrativos. É uma tipologia que sempre está em prova, sempre cai em prova, brincando se o texto é narrativo ou não. Então, muito cuidado com o texto narrativo, porque ao longo da nossa vida, né, estamos sempre relatando algo que nos aconteceu ou aconteceu com outros, né? Pois o nosso dia a dia é feito de acontecimentos que ressentimos contar, relatar ou alguém. Por isso que os verbos são predominantemente empregados no pretérito, mas não é só isso. Tem personagem, tem um enredo, o que aconteceu, o fato, ser real, imaginário, o espaço, onde e quando. Ok? Bem, eu tenho outro tipo de texto chamado texto descritivo. No texto descritivo, a intenção deste tipo de texto é que o interlocutor aqui, ele possa criar em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. E o nome já diz, descrição. O que é predominante em um texto descritivo é a forte presença de adjetivos ou de locuções adjetivas. Aí, nesse tipo de texto descritivo, eu vou ter a enumeração, eu vou ter uma comparação, ele vai brincar com os 5 sentidos, né? Vai brincar ali com a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato como auxílio para a criação desta imagem. E vai proporcionar ali ao interlocutor a visualização em sua mente, o objeto, o local ou a pessoa descrita. Então, cuidado com texto descritivo, ok? Então, descrever aqui é apresentar as características principais de um objeto, de um lugar ou de alguém, ok? Bem, eu tenho um outro tipo de texto chamado texto dissertativo, dissertação. Podemos dizer que dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto, é expor, é debater, não é assim? Então esse tipo de texto apresenta a defesa de uma opinião, de um ponto de vista e predomina ali a apresentação detalhada de determinados temas e conhecimentos. Então, para a construção desse tipo de texto, há ali a necessidade de conhecimentos prévios do assunto, do tema tratado. Cuidado, candidato! Quando falar texto dissertativo, tipologia dissertativo, existem 2 tipos de texto dissertativo: o expositivo e o argumentativo. Expositivo é o gênero, argumentativo também é outro gênero. A tipologia dissertativa tem 2 gêneros: o gênero expositivo e o gênero argumentativo. Cuidado! No gênero expositivo, predomínio da exposição, da explicação. O detalhe interessante aqui é que tanto o gênero expositivo quanto o gênero argumentativo, ambos terão introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual a diferença então, Joaquim?
É que no expositivo, o que predomina ali é apenas a explicação, a exposição da explicação. Apresenta o assunto sobre o qual se escreve. Ali ele vai informar, vai trazer informações com base no seu conhecimento a respeito do assunto. Finaliza o texto sem se intrometer. O candidato, ele não traz ali a intenção de persuadir, de convencer o leitor. Ele apenas informa, traz uma informação verdadeira, verídica, mas ele não tem a intenção de convencer o leitor. O que ele traz é uma verdade, é uma explicação, é um esclarecimento. Eu estou falando do gênero, o gênero expositivo. Mas tem um gênero argumentativo dentro da tipologia dissertação. Quando ele vai argumentar, que é um outro gênero, o que predomina ali é o uso de argumentos, visando o convencimento, a adesão do leitor. A apresentação do assunto sobre o qual se escreve, traz o ponto de vista, ele traz a fundamentação do ponto de vista e sua defesa com argumentos. Chamamos de defesa da tese proposta. Esse é o gênero argumentativo da tipologia dissertação. Ficou claro? Eu tenho um tipo de texto de tipologia. Exposição. Aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto. Informa e esclarece sem a emissão de qualquer opinião a respeito de um texto expositivo. Cuidado, que as bancas também adoram chamar os textos expositivos de textos informativos. Candidato, por isso que a nossa resposta aí é a letra D de Dinamarca. O texto é predominantemente informativo, ou seja, expositivo, já que pretende apenas apresentar fatos que compõem uma breve história dos computadores e a importância deles. Sim. Por que essa tipologia na letra D? Porque o texto expositivo é aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto, informa, esclarece sem a emissão de qualquer opinião. É apenas um texto expositivo, informativo. Cuidado então com esse tipo de texto. E onde encontramos mais isso? Onde é que encontramos textos expositivos? Em notícias jornalísticas. Se você observar aí, essa informação aí, foi de uma revista, né, da infraestrutura técnica e virtual e tal, cybercultural, tradução de Carlos, né? É um artigo de opinião que foi publicado por uma editora em São Paulo, edição 34, com adaptações. Logo, foi algo publicado, foi um artigo editorial, e esse artigo editorial não teve a intenção de persuadir, de trazer um ponto de vista sobre o assunto. Apenas teve a intenção de informar e não de convencer o leitor. Ficou claro isso? Então cuidado, que o que caracteriza um texto expositivo é assunto de cunho jornalístico, notícias. Jornalistas, escritores adoram escrever textos expositivos. Um outro tipo de texto que nós temos é o texto injunção. Injunção ou injuntivo, ou como queira chamar, candidato, instrucional, injuntivo ou instrucional, tanto faz. Os textos injuntivos, eles estão presentes em nossa vida nas mais variadas situações. Como, por exemplo, quando adquirimos um aparelho eletrônico, não é assim? Temos que verificar o manual de instruções para o funcionamento. Ou, quando vamos fazer um bolo, utilizamos uma receita.
Ou ainda quando lemos uma bula ou a receita médica que nos foi prescrita. Os textos injuntivos ou instrucionais são aqueles textos que nos orientam, nos ditam normas, nos instruem. Então, cuidado. Ele é instrucional e ele é prescricional. Instrucional porque apresenta apenas um conselho, uma indicação e não a ordem. Prescrição porque é um texto que apresenta uma ordem, orientação dada no texto, é uma imposição. Por isso o nome é instrutivo ou injuntivo. Eu espero que você não esqueça dessa brincadeira de tipologia. Então, revisando, um breve resumo para fixação. Um texto narrativo tem o quê? Personagem, enredo, espaço, e os verbos são predominantemente no pretérito. Descritivo, que descreve, tem enumeração, comparação, retrato verbal. Sim? O que é caracterizador aqui? A forte presença dos adjetivos ou das locuções adjetivas. Dissertação. Vimos dois tipos, expositivo e argumentativo. No gênero expositivo, o autor traz apenas uma informação, uma explicação, um esclarecimento, não traz um ponto de vista e nem tem a intenção de persuadir. No texto argumentativo, no gênero argumentativo, traz um ponto de vista, sua opinião, traz uma defesa da sua tese com a intenção de persuadir o leitor. No texto injuntivo, o que é predominante é instrucional, manuais, receitas, bulas, receita de um médico, por exemplo, receita de um medicamento, enfim, injuntivo ou instrucional. E por último, exposição. O que é predominante? Fatos, e é um texto impessoal, traz um fato. Por exemplo, isso é veiculado, por exemplo, por meio de notícias jornalísticas. Então nós vimos isso aí de exposição. É aqueles textos que nos levam a uma explicação sobre determinado assunto, informa e esclarece sem a emissão de qualquer opinião a respeito, né, do assunto. Esse é um texto expositivo. Portanto, a nossa resposta foi letra D de diamante. Fui!